Fala galera, aqui é o professor Henrique. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, módulo 4, ângulos na circunferência, tá? Galera, existem 5 tipos de ângulos, tá? Toda vez que eu relaciono aí a formação de ângulos, as retas formando ângulos na circunferência, eu vou formar 5 tipos de ângulo, tá? O primeiro deles é o ângulo central, tá? O que vem a ser isso, professor? Bem, eu tenho aqui uma circunferência e 2 raios, tá? O raio OA e o raio OB, beleza? Esses 2 raios, eles vão formar um ângulo. Eu chamei esse ângulo de θ. Bem, é bem simples, tá? Essa parte aqui. Esse ângulo formado, o ângulo AOB, ele vai ser igual ao arco que ele enxerga. Aqui, ó, tá? O arco AB. Lembrando que o arco, ele é o quê? O arco é uma porção limitada da circunferência, né? Ou seja, é um pedaço da circunferência. Então, observe que aqui, ó, eu tenho a formação de um arco AB. Na verdade, 2, né? O arco menor e o arco maior, mas eu estou considerando apenas o arco menor. E esse arco também é medido em graus, tá? Por quê? Porque uma volta completa na circunferência é 360 graus. Então, o arco, ele também é medido em graus. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, bem simples aí para você, chamado de ângulo central. Lembrando que, né, esse ponto deve ser o centro da minha circunferência, né? Para eu formar aqui, ó, 2 raios, esse daqui precisa ser o centro da minha circunferência, né? Então, existe aqui a formação desse ângulo, tá? Então, o ângulo central é isso, tá? O ângulo central, ele é igual ao arco que ele enxerga. Valeu, gente? Tranquilo? Então, é isso aí, tá? Esse é o primeiro ângulo aí que aparece. O segundo é o ângulo inscrito, cara. Isso aqui, olha, isso aqui cai muito, cara. Se existe uma parte dessa matéria aqui que cai no seu concurso, é o ângulo inscrito, tá? O que vem a ser isso, professor, o ângulo inscrito? O ângulo inscrito é formado por 2 cordas distintas de uma circunferência. Então, eu tenho aqui a corda OA e a corda OB. Essas 2 cordas vão formar um ângulo. Eu chamei esse ângulo aqui de alfa, beleza? Qual é a propriedade aí que existe, professor? A corda é sempre a metade do arco que ela enxerga, beleza? Então aqui, ó, observe aqui, ó, o ângulo AOB, o ângulo inscrito AOB é a metade do arco que ele enxerga, arco AB dividido por 2, beleza? Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não estou preocupado aqui em ficar provando tudo para você, tá? O nosso objetivo aqui na aula é a gente aprender as propriedades, beleza? E aplicar. Em outro momento, eu vou provar essas propriedades para vocês, tá? A gente não está preocupado agora em provar tudo para você, tá? O que eu quero agora de você é que você aprenda as propriedades, valeu? Então, esse ângulo aqui, ó, AOB, é a metade do arco que ele enxerga. Observe aqui, ó, que existe um arco aqui, ó, o arco AB. Certo, gente? Tranquilo? Beleza. Então, por exemplo, se esse ângulo vale 30, quanto vale esse arco aqui, ó? 60. Porque esse arco, ele é o dobro. Valeu? Bem, vamos lá, né? Aqui. Existe aí, ó, um outro tipo de ângulo chamado de ângulo excêntrico interno, né? Ângulo excêntrico interno. O que vem a ser isso, professor? O ângulo excêntrico interno é o ângulo formado por 2 cordas, né? 2 cordas que se cruzam num ponto. Perceba, meu aula, que aqui no ângulo inscrito, essas 2 cordas têm um ponto comum, tá? Então, o ângulo inscrito é formado por 2 cordas que têm um ponto em comum. Agora, esse ângulo aqui, ó,
que é o ângulo excêntrico interno, existem duas cordas, mas essas cordas, elas não têm um ponto, elas têm um ponto em comum, na verdade, né? Elas têm um ponto que elas se cruzam ali, mas esse ponto ele não está contido na circunferência. Esse ponto ele é interno à circunferência, tá? Bem, qual é a propriedade aqui que existe? Esse ângulo excêntrico interno, que nesse caso aqui, ó, eu chamei de θ, esse ângulo vai ser a metade da soma dos arcos formados, né? Ou seja, o arco AB mais o arco CD sobre 2, beleza? Propriedade aí importante para você também, ó. Tá vendo? Ó, o ângulo θ vai ser a soma dos arcos AB, aqui ó, arco AB mais o arco CD dividido por 2, certo? Esse ângulo é chamado de ângulo excêntrico interno, beleza? Vou chamar esse ponto aqui ó, de ponto P, que é o ponto comum a esses dois arcos. Perdão, arcos não, né? Cordas. Bem, ângulo excêntrico externo, né? O que é o ângulo excêntrico externo? É o ângulo formado por duas retas secantes a uma circunferência. Perceba aqui, ó, que eu tenho uma reta secante PA e outra reta secante PB, que tem um ponto em comum. Essas duas retas secantes vão formar um ângulo que eu chamei de θ também, tá? Isso aqui é chamado de ângulo excêntrico externo. E aí o que vai acontecer aqui, ó? Esse ângulo θ vai ser agora a metade da diferença dos dois arcos aqui, ó. AB menos CD sobre 2. Perceba aqui, ó, que eu tenho a formação de dois arcos. O arco AB e o arco CD. Então, esse ângulo vai ser AB menos CD sobre 2, tá? Então, mais um ângulo aí para você. E aqui eu tenho o último, né, chamado de ângulo de segmento. O ângulo de segmento vai ser o ângulo formado por uma reta tangente e uma reta secante. Tá? Então, essas duas retas vão formar um ângulo. E esse ângulo vai ser chamado de ângulo de segmento. Bem, qual é a propriedade, né? Esse ângulo de segmento, que é o ângulo θ, vai ser a metade do arco AB formado aqui, ó. Arco AB sobre 2, tá? Então, por exemplo, se esse ângulo θ é 30, o arco AB vai valer o quê? 60, né? O arco vai ser o dobro aqui desse ângulo θ. Tudo bem, gente? Então, esses são os ângulos na circunferência. Nós vamos ver exercícios sobre isso, tá? Já nesse vídeo aqui. E para a gente poder exercitar o que a gente acabou de ver, né? Tá? Bem, algumas consequências, né? Sobre tudo isso que a gente viu, né? Sobre circunferência, existem algumas consequências aí que aparecem. A primeira delas é o arco capaz. O arco capaz também aparece muito nas suas provas. O que é o arco capaz? O arco capaz é um arco onde existem ângulos formados justamente por esse arco, né? Na verdade, o que acontece? Esses ângulos aqui, ó, em vermelho, eles vão ser todos iguais. Por que todos esses ângulos aqui vão ser iguais? Porque eles enxergam o mesmo arco. Então, por exemplo, se esse arco aqui vale 60 graus, cada um desses ângulos aqui vai valer 30, né? Porque são ângulos inscritos, na verdade. Então, esse arco aqui, ele é chamado de arco capaz, tá? Então, eu posso ter aqui, ó, vários ângulos inscritos. Eles vão ter sempre o mesmo valor. Valeu, gente? Tranquilo? E para a gente fechar a nossa aula, existe aqui uma propriedadezinha, uma consequência, na verdade, né, de tudo isso que a gente viu, né, que é o raio da circunferência inscrita em um triângulo retângulo. Observe o seguinte aqui, meu aluno, eu vou fazer
é o seguinte. Eu tenho, né, um triângulo retângulo e eu vou chamar cada um desses lados aqui, ó, olha só. Esse lado aqui eu vou chamar de A, beleza? Esse lado aqui eu vou chamar de C. E esse lado aqui eu vou chamar ele de B, certo? Olha lá. Esse lado aqui eu vou chamar de B. Beleza. Bom, existe ali uma circunferência que está inscrita no triângulo retângulo. E aí, eu fiz ali a construção dos raios para vocês, né? Então, olha só, observe. Isso aqui é o raio R, isso aqui é o raio R, e esse aqui é o raio R, tá? O que vai acontecer aqui, consequentemente? Bom, se esses dois raios aqui, ó, tá? Se esses dois raios aqui, eles são perpendiculares ao ponto de tangência, né? Se esses ângulos aqui valem 90 graus, então eu tenho a formação de um quadrado. Professor, por que esses dois ângulos valem 90 graus? Porque aqui existe uma reta tangente e aqui existe um raio. Lembra que eu expliquei para você isso? Toda vez que eu tenho uma reta tangente e um raio, eu vou ter um ângulo de 90 graus. Bom, se esse ângulo vale 90 e esse ângulo vale 90, e esses dois lados aqui, ó, desse quadrilátero APOM são iguais, se esses dois lados aqui são iguais, então eu vou formar um quadrado, ou seja, esse lado vai ser igual a R e esse lado vai ser igual a R. Tranquilo, gente? Se esse lado é igual a R, esse lado aqui, ó, esse segmento PC aqui, ó, vai ser igual a B menos R. Por que esse segmento PC vai ser B menos R? Porque eu vou pegar tudão aqui, ó, AC, e vou tirar o raio. Então, pegando tudão que é B, tirando o raio que é R, vai ficar B menos C aqui, tá? Bom, olhando agora para esse lado, de forma análoga, se esse segmento vale R, esse segmento BM aqui, ó, vai valer C menos R. Por que ele vale C menos R? Justamente pelo mesmo motivo que eu expliquei desse lado aqui, ó. Vou pegar tudão AB e vou tirar AM, então vai ficar C menos R, tá? Bem, qual é a consequência disso? A consequência disso é que esse segmento NC vai valer B menos R e esse segmento BN vai valer C menos R. Por que esses dois segmentos valem B menos R e C menos R? Por causa daquela propriedade que eu expliquei para vocês, né? Sempre que eu tenho duas retas tangentes e essas duas retas tangentes têm um ponto em comum, a distância do ponto comum até o ponto de tangência vai ser a mesma. Então, esse segmento vai ser igual a esse. E esse segmento aqui vai ser igual a esse, né? E aí acabou a questão. Por quê? Porque se esse lado aqui vale A, esse cara é a soma desses dois segmentos aqui, ó. Ou seja, eu posso dizer que A é igual a C menos R mais B menos R. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dois R's e vou jogar para o outro lado. Então vai ficar assim. R mais R vai ser igual a B mais C, e esse A passa para cá menos. B mais C menos A. Então, ou seja, 2R é B mais C menos A, e o valor de R vai ser igual a B mais R, eu botei R, está errado, é C. B mais C menos A sobre 2. Valeu? Aqui, ó, sobre 2.
Ou seja, né, sempre que eu tiver... Aqui, perdão, acabei passando aqui, ó. R mais R é 2R, B mais C menos A, então fica B mais C menos A, R fica igual a B mais C menos A sobre 2. Ou seja, o que acontece, né? Sempre que eu tiver uma circunferência inscrita num triângulo retângulo, o raio dessa circunferência vai ser a soma dos dois catetos, B mais C, menos a hipotenusa, dividido por 2, tá? Bom, na verdade, isso aqui é dedutivo, né? Na verdade, você, aluno, você, candidato, já tem que deduzir isso aqui, tá? Você já tem que ser capaz, gente, de deduzir isso aqui, porque geralmente isso aparece em questões, tá? Porque, assim, eu fiz uma relação para você entre o raio e os lados, né? Só que você já tem que ser capaz de deduzir essas coisas. Porque numa questão, você já tem que começar a fazer a construção do seu raciocínio aí, tá? Tranquilo, gente? Beleza? Então vamos fazer algumas questões aí, né, pra gente exercitar o que a gente acabou de ver. Abre aí a sua apostila, por favor, na página 544, tá? Nível 1. A gente vai fazer aqui algumas questões, tá? Que envolve a circunferência, ângulos na circunferência, enfim. Vamos lá. A questão 1, ela deu aí, ó. Eu vou fazer as 5 primeiras, tá? As 5 primeiras questões eu vou fazer. Então, a questão 1, ela pede para você calcular os valores de alfa e beta nas figuras. Então, eu já fiz aí o desenho para você. E aí eu vou colocar agora só as informações. O que a questão disse, né? A questão, na letra A, ela disse que esse ângulo aqui, ó, vale 40 graus e ela pede para você calcular o valor de alfa. Nem vou fazer esforço, galera. Valor de alfa é igual a 40. 40, professor? Sim. Por quê? Porque alfa e 40 é arco capaz. Eles enxergam aqui ao mesmo arco AB. Perceba que o ângulo alfa enxerga o arco AB e o ângulo de 40 também enxerga o mesmo arco. Portanto, eles têm o mesmo valor. Só isso, professor? Só isso, cara. Só isso aí, tá? Viu como é que é fácil? Olha aí, ó. A letra B. Na letra B, eu tenho aqui um ângulo de 110 graus. Um ângulo de 110 graus. E aqui um ângulo alfa de... Um ângulo alfa, né? Ele quer saber quanto vale esse ângulo. Bem, o que ocorre aqui? Eu vou fazer a construção aqui de 2 vértices. 2 pontos, na verdade. Vértices não. 2 pontos. Que vai ser o arco, né, da circunferência. Como isso aqui é o centro da circunferência, apesar da questão não ter falado, mas isso aqui é o centro da circunferência, eu já sei que o arco AB, ó, ele vale 110. Aqui, ó. O arco AB, ele vale 110 graus. Por que a B, professor, vale 110 graus? Porque ele é ângulo central. Lembra que eu expliquei para você aqui, ó. Lembra que eu expliquei para você que o ângulo central, ele tem o mesmo valor do arco que ele enxerga, certo? Sendo assim, eu posso dizer que esse ângulo aqui, ó, esse arco AB aqui, ó, vale 110, tá? E quanto vai valer o ângulo alfa? O ângulo alfa vai valer 55 graus. Por que 55, professor? Porque o ângulo alfa é ângulo inscrito. E o ângulo inscrito vale a metade do arco que ele enxerga. Ou seja, se o arco que ele enxerga é 110 graus, então ele vai ser a metade desse arco aqui, ó. Então vai ser 110 dividido por 2, que vai dar 55. Valeu, gente? Tranquilo, né? Mais uma questãozinha aí, ó. Letra C. Letra C, ele deu aí um ângulo, né? Um ângulo aqui, ó, que vale 20 graus, ó. Olha lá. Esse ângulo aqui, ele vale 20 graus.
E ele pergunta qual o valor de alfa, né? Olha lá, ó, pergunta qual o valor de alfa. E aí, professor, como é que fica essa questão? Bem, em primeiro lugar, né? Isso aqui é o centro da circunferência, então esse cara aqui é R, que é o raio, e esse aqui também é R, porque é o raio. Então, se eu disser que esse cara é o O, esse é o A e esse é o B, então OA é igual a OB, tá? Se OA é igual a OB, então esse triângulo OAB, ele é isósceles. Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais, ou seja, esse ângulo aqui também vai valer 20 graus. Ficou fácil a questão, né? Por quê? Porque se eu tenho aqui um triângulo isósceles e esses dois ângulos valem 20 graus, quanto vale esse ângulo aqui, ó? Esse aqui vai valer 140 graus. Por quê? 140 mais 20 mais 20 vai dar 180, né? E aí, esse arco aqui, ó, vai ser o arco AB, que vai valer quanto? 140 graus. Se esse arco AB vai valer 140 graus, quanto vai valer o ângulo alfa? O ângulo alfa é ângulo inscrito, né? Se eu chamar isso aqui de C, BCA é ângulo inscrito. Então, ele é a metade do arco que ele enxerga, ou seja, 70 graus. Certo, gente? Tranquilo? Então, mais uma vez aí, ângulos na circunferência.